Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 20 de abril de 2019. Tradição de malhar o Judas será resgatada no Beco da Lama. A tradição semi-quase desaparecida de malhar o Judas no sábado de Aleluia, durante a Semana Santa, será exercitada em Natal no dia 20/04 no Beco da Lama. O formato da brincadeira ainda não está definido, devido ao risco de queimar o boneco próximo aos postes da rede elétrica, mas o está certo e confirmado é que por volta das 13 horas, em frente ao bar do Chico, a turba vai surrar o dito cujo até não restar nada para contar a história. Não vai ter show, nem nada diferente da rotina de uma tarde de sábado qualquer no beco. A única coisa que planejamos é a leitura do Testamento do Judas, disse um dos organizadores que prefere não se identificar. É uma brincadeira, uma tiração de onda, e como manda a tradição ninguém precisa saber quem pendurou o Judas geralmente e ele amanhece amarrado sem os créditos de quem aprontou. O mais importante é o evento em si. Inclusive, quem quiser levar outro Judas, o espaço está aberto. A brincadeira não tem dono, e para completar tradição teremos uma galinha capturada em local incerto que deverá virar uma canja ou um caldo, completou outra pessoa que também está mobilizada para encher o boneco de pano com palha e papel. A prática medieval de origem ibérica desembarcou no Brasil ainda no tempo da colônia, de carona com portugueses e espanhóis. A brincadeira ganhou contornos de crítica social em solo verde-amarelo, mas a identidade do Judas do Beco da Lama não foi revelada sem spoiler, por favor. Quem quiser que vista a carapuça, frisaram os anônimos que estão à frente da brincadeira. A última vez que o Judas foi malhado no Beco da Lama foi em 2008, e não há garantias de que o evento irá se repetir no próximo ano. Atualmente a tradição está mais restrita aos pequenos municípios do interior do país e em bairros da periferia das grandes cidades. Judas Iscariotes é tido até os dias de hoje como sinônimo de traição. É mais fácil lembrar dos erros alheios, não é mesmo? Um dos 12 apóstolos de Jesus, Judas, o teria traído por 30 moedas de prata. Acreditava ele que Jesus mostraria seus poderes diante dos romanos e salvaria o povo judeu. Com o peso da cruz culpando a sua consciência, o suposto traidor teria se suicidado. Em pleno século XXI, a própria autoria da Bíblia é estudada, tal qual as traduções pelas quais passou ao longo de 2000 anos, sendo em muitas ocultadas pela Igreja Católica. É possível afirmar com plena certeza que Judas traiu Jesus. Primeiro, é importante lembrar que os apóstolos não foram escolhidos por acaso. Jesus não escolheria os maiores e melhores que encontrasse porque, como ele mesmo disse, os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os doentes. Os apóstolos não eram perfeitos, mas eram bem intencionados. Somos seres humanos em uma planeta de provas e expiações. Judas não era diferente. Talvez suas escolhas tenham sido infelizes, seus pensamentos precipitados e inconsequentes. A lei de causa e efeito é quase que um diário espiritual. E as reencarnações são as releituras de suas próprias escritas anteriores. Judas não foi a única encarnação deste espírito. Com outras inúmeras encarnações,
o espírito de Judas seguiu o processo pelo qual passamos também, aprender para evoluir. As expiações em diversas encarnações servem para saldar os débitos a fim de progredirmos. Cada um em sua singularidade acumula erros e acertos, como todos os espíritos em busca do progresso. Jesus nos disse que temos que perdoar 70 vezes 7. Com a perfeição de nosso Mestre, é certo que Judas teve seu perdão, portanto deve ter o dos cristãos. Perdoar a traição, mesmo que dos mais próximos, é um ato de amor. Abraçar aqueles que necessitam de um apoio espiritual e não desistir desses espíritos, como Jesus não desistiu de nenhum de nós, até mesmo Judas. Um espírito foi até Jesus e o informou do suicídio de Judas. Então, Jesus, após seu desencarne, foi até o apóstolo no umbral. Judas se encontrava em tanto sofrimento e perturbação que nem ao menos reconheceu o Mestre. Por 3 dias, Jesus cuidou de Judas até finalmente conseguir fazê-lo adormecer e receber os cuidados que o seu espírito adoentado pelo suicídio precisava. 3 dias, isso não te lembra alguma coisa? Acho que tu já ouviu falar de foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, né? Entendeu aonde eu quero chegar? Apesar do Espiritismo não considerar como válida a ideia da ressurreição, Jesus realmente voltou à Terra depois dos 3 dias que passou com Judas na mansão dos mortos, ou seja, no umbral. No livro Crônicas de Além-Túmulo do Espírito Humberto de Campos pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no capítulo 8 Humberto de Campos conversa do apóstolo em Jerusalém, nas margens caladas do Jordão, não longe talvez do lugar sagrado, onde o precursor batizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas, sim. Os espíritos apreciam, às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à Terra, nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho, aquela figura de homem magnetizava-me. Eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. O meu atrevimento, porém, e a santa humildade de seu coração, ligaram-se para que eu o atravessasse, procurando ouvi-lo. O senhor é, de fato, o ex-filho de Iscariote? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como Jeremias, das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo, quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus. Em parte, os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que acima dos meus atos predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história.
O Sanedrim desejava o reino do céu pelejando por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do Mestre, porém meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. O Mestre passaria um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica como a que fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que aliás apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o Mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não. Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o Mestre, fui traído, vendido, usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia, em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentido na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência, e está hoje meditando nos dias que se foram, pensei com tristeza. Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo Zero ainda na cruz entregando a Deus o seu destino, sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente, me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe, em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor, olho complacentemente os que me acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao Divino Mestre, continuou Judas com os seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo Zero aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços em todos os padrões do ouro amoidado, é verdade, condui os novos negociadores do Cristo. Não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas, procurando um mar morto. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de abril de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.